Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos falar a respeito de chaves espirituais. Nós vamos buscar, à luz da Bíblia, compreender de que forma os princípios de Deus são liberados na vida do cristão por meio do cumprimento de promessas. Então, falaremos acerca disso e buscaremos então na Bíblia embasamento para compreendermos de que forma esse mecanismo de cumprimento de princípios e liberação de promessas, ele funciona como uma chave espiritual nas nossas vidas. Muito bem, quando falamos em chaves espirituais, entendemos atitudes por parte do cristão de modo a buscar conhecer a vontade de Deus e de que forma esse conhecimento, através da fé e da obediência, de que forma tudo isso pode colaborar para que as promessas de Deus sejam liberadas sobre as nossas vidas. Num primeiro momento, nós precisamos compreender que princípios, eles não são simplesmente ideias, não são simplesmente percepções que temos a respeito de algo. Não, princípios, eles são verdades absolutas, imutáveis, são atemporais. E aqui é claro que nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. A própria Bíblia vai dizer que todas as coisas podem mudar, mas a palavra de Deus permanece. E quando falamos em princípios, nós falamos justamente na palavra de Deus, naquilo que está sendo estabelecida por Ele. Dessa forma, esse cumprimento de princípios funcionam de fato como chaves, abrindo portas espirituais e abrindo e liberando promessas sobre nós. Eu vou citar aqui alguns exemplos, algumas chaves que podem liberar promessas de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Uma delas é o perdão. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14, nós vemos Jesus dizendo que se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Nós aprendemos aqui que para recebermos o perdão da parte de Deus, a promessa do perdão, nós precisamos cumprir um princípio. E o princípio aqui consiste em perdoar as ofensas uns dos outros. Uma outra chave que podemos tratar aqui nesse momento é a obediência. Em Deuteronômio 5, no capítulo 29, vai dizer: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Nós aprendemos aqui que a obediência àquilo que foi estabelecido por Deus libera então uma promessa de cuidado, uma promessa de provisão da parte de Deus. Uma outra chave que aprendemos aqui é a paciência, que é um fruto do Espírito tratado por Paulo lá no capítulo 5, no versículo 22 de Gálatas. A paciência, assim como o amor, a alegria e a paz e outros elementos do fruto do Espírito, elas também abrem chaves, elas também abrem portas para que possamos desfrutar então de tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Uma outra chave espiritual é a retribuição. Provérbios capítulo 22, no versículo 4, vai dizer assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Ou seja, o autor aqui nesse contexto está dizendo que para recebermos riqueza, honra e vida da parte de Deus, nós precisamos ser humildes e temer ao Senhor. E aqui eu abro um parênteses só para esclarecer que riqueza aqui não significa necessariamente abundância de bens materiais. Aqui significa provisão da parte de Deus. Um outro conceito importante, uma outra chave, é a chave da liberalidade. Malaquias 3, 10 vai dizer o seguinte:
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que o profeta Malaquias está dizendo aqui, sendo boca de Deus nesse momento, é que a liberalidade para com as coisas do Senhor liberam também uma provisão sem medida sobre as nossas vidas. Nós podemos falar ainda a respeito do clamor. Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim e eu responderei e direi coisas grandiosas e insondáveis, coisas inacessíveis que você não conhece. Ou seja, a palavra de Deus pede que nós clamemos a Deus para que assim Ele nos responda. Uma outra chave é a chave da honra. Deuteronômio 5:16 vai dizer que a honra, ela também libera vida sobre nós. Honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra. Ou seja, aqui, por meio de Moisés, Deus está dizendo que nós precisamos honrar as pessoas para que recebamos assim a vida do Senhor. E a última chave que eu quero falar com vocês é a chave da submissão. Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Essa é uma chave preciosa, é uma chave valiosa para mim e para você. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter a Deus, nos submeter à vontade de Deus. E assim, por meio dessa obediência, por meio dessa submissão, Satanás fugirá de nós. Eu e você, meus irmãos, meus amigos, somos chamados a viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Por isso, compreenda que quando falamos em promessas de Deus e como isso nos atrai, as promessas de Deus nos chamam muito a atenção, mas precisamos compreender a verdade de que uma promessa, ela é sempre liberada através do cumprimento de um princípio. Por isso, a minha oração é que eu e você nós possamos ter os olhos e os ouvidos espirituais abertos para compreender a profundidade da palavra de Deus, para compreender essa regra de ouro que diz que para que eu receba uma promessa da parte de Deus, eu preciso sim cumprir os princípios determinados por ela. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário ou entre em contato conosco pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até a nossa próxima semana.